Vamos, com muita reverência, ouvir a palavra de Deus que nesta noite vai nos ser transmitida pelo pastor Elias. Eu saúdo a todos os santos, aos serentes de Cristo, com a preciosa paz que há no Senhor Jesus. Estava aqui pensando que o pastor Paulo Lemos de Matalão ouvisse esse arranjo que vocês fizeram nesse hino, né? Ele ia deixar tocar na Assembleia de Deus de Madureira naquela época, não. O pastor Matalão era bem conservador com os hinos da arte cristã, né? Ele é o autor ou o tradutor da maioria daqueles princípios que nós temos nas artes cristãs. Vai ficar bonito, né? Um negócio meio bossa nova, né? Muito bonito. Deus abençoe, né, os nossos músicos. E a música, queridos irmãos, ela é a música cristã, eclesiástica que nós temos hoje, é uma criação da Reforma Protestante. Mas semana que vem estamos comemorando 58 anos de existência do coral melodia. Quem inventou o coral foi Lutero. Até então a música da igreja era o canto gregoriano. Eu até acho bonito, né? Eu tenho um CD de canto gregoriano, mas canto gregoriano só para escutar em tempos bem antigos, né? Porque a própria a sistemática do canto gregoriano, o cálculo da intensidade da música depende do ambiente, né? Enfim, mas foi Lutero que criou o canto coral. Coral, conforme nós cantamos hoje da igreja, é uma herança nossa, é uma herança protestante, é uma herança evangélica. A gente precisa valorizar. Isso que nós temos percebido da história, as coisas boas, né? A gente vive numa sociedade e que muda tão rapidamente, e a igreja parece que quer acompanhar esta mudança. Em alguns aspectos é até bom. Nós não podemos ficar estacionados, estagnados, precisamos acompanhar alguma evolução da sociedade, até para a igreja poder falar com a sociedade contemporânea, porque senão, né, a sociedade está falando uma coisa e nós estamos dizendo outra. Nós precisamos conhecer a sociedade, precisamos acompanhar a sociedade, mas algumas coisas são fundamentais que precisam ser mantidas. É a fidelidade à palavra de Deus. Música, essas coisas culturais, a gente até reconhece a necessidade de alguma mudança, mas a palavra de Deus, essa não pode ter negociação, esta não muda. Nós precisamos sim aprender a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus para esta sociedade que a gente vive, mas com fidelidade. Abra sua Bíblia comigo, querido irmão, querida irmã, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. O pastor Alice falou que nós estamos terminando de estudar na nossa escola dominical as chamadas cartas pastorais, e vamos refletir um pouquinho a respeito desse texto da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 12, 2 Timóteo 1, de 8 a 12. Paulo escreve assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo, mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei de quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A porção da
ela é composta de 27 textos que nós chamamos de livros, que na verdade não são livros no sentido que nós temos hoje, né? Material encadernado. E desses 27 livros, 13 são cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu a carta aos Romanos, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, a carta a Filemão, a carta a Tito e finalmente a carta a Filemão. Não estão em ordem cronológica. Na verdade, o primeiro escrito cristão, escrito mesmo antes dos evangelhos, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreve mais ou menos lá por volta do ano 51, por aí, né? É o primeiro escrito cristão, o primeiro texto cristão escrito, que foi escrito por Paulo. E o último texto que Paulo escreve é justamente a carta, a segunda carta a Timóteo, mais ou menos 15 anos depois dele ter escrito a sua primeira carta à igreja aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, né? Qual o critério de organização dessas cartas? Nós já vimos que não é cronológico, porque se fosse cronológico, o primeiro texto deveria ser a carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas não é. Qual o critério? Há vários critérios. Um que salta à vista, se os irmãos prestaram atenção quando eu enunciei quais são as cartas, um critério que salta à vista é que esse grupo de cartas escritas por Paulo são divididos em dois. O primeiro grupo de cartas escritas para igrejas, para o corpo coletivo, e um segundo grupo escrito para indivíduos, para pessoas. E a carta, o texto que nós estamos lendo, é um texto, uma carta que foi escrito para uma pessoa, Timóteo, filho na fé de Paulo. Mas por que isto é importante? Porque é importante nós sabermos que estes textos de Paulo não estão em ordem cronológica. É importante nós sabermos a respeito da cronologia dos escritos de Paulo, porque esta carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é o seu último escrito. E Paulo sabe que ele está no fim da vida, da sua vida terrena. Ele está condenado, ele já tem a sua sentença lavrada, tanto que mais adiante, nesta mesma carta, ele vai dizer para Paulo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Esta partida a qual Paulo se refere aqui não é sua viagem, porque ele está preso. Ele já fez a sua viagem para Roma. Esta partida a qual Paulo se refere é exatamente a sua execução, a sua morte. E quando um homem escreve, quando um homem fala, já nos estendores da sua vida, já beirando a morte, nós precisamos prestar atenção no que este homem está dizendo, especialmente o apóstolo Paulo, um homem que teve um ministério de 30 anos, um homem que esperou 15 anos no anonimato para começar o seu ministério, e quando começou o seu ministério, ele viveu esse ministério intensamente, até o seu último dia de vida, quando foi morto em Roma, um lugar chamado Via Láctea. E por que isso é importante? Porque quando nós lemos este texto de Paulo, esta carta, este seu último escrito, apesar dele ter ciência de que isso aqui é o seu último escrito, que ele vai ser morto daqui a pouco, alguns dias, algumas semanas, uns poucos meses, é um texto que não traz nenhum sinal de amargura, é um texto que não traz nenhum sinal de arrependimento, é um texto que
não traz nenhum sinal de tristeza. E quando nós pensamos que este é o último escrito de Paulo, isso serve para nós como consolo, especialmente nos dias em que nós vivemos, no qual se anuncia o Evangelho, que o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, diria que é um outro Evangelho. Um Evangelho que diz que nós devemos ser vitoriosos em tudo, que devemos ter coisas boas, ter carros, casas. Não que essas coisas sejam ruins e que sejam pecaminosas, não se trata disso. Mas se nós formos comparar a vida de Paulo, o ministério de Paulo, à luz desses novos ensinamentos, nós vamos ter que chegar a uma conclusão que, à luz desses novos ensinamentos, Paulo foi um derrotado, Paulo foi um fracassado. Porque aconteceu com Paulo tudo aquilo que se ensina hoje que não deve acontecer na vida de um cristão que tem fé. Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, apanhou, como nós digamos hoje, apanhou feito condenado, e ele era um condenado. E no final da sua carreira, o que o espera não são os aplausos, não são os louros. Recentemente, uma senhora que trabalha comigo, ela me mostrou um vídeo de um pregador famoso que está na mídia, ele correndo de cima da plataforma onde estava e se atirou no braço do público, como o cantor de rock que se atira do palco, é caminhado, levado pelo povo. Eu vi, a moça fez questão de me apresentar, este pregador da Assembleia de Deus, e ela agora está numa outra denominação. Com Paulo não aconteceu nada disso. Paulo nunca foi aplaudido, Paulo nunca foi aclamado, Paulo nunca teve fama, Paulo nunca teve riqueza. Nos momentos de dificuldade, Paulo trabalhava com suas próprias mãos, em uma sociedade escravista, em uma sociedade em que o meio de produção era escravista. O trabalho era coisa indigna. Na antiguidade, trabalhar era coisa para escravos. Mas Paulo não se envergonhava de ter que trabalhar com as próprias mãos para o seu próprio sustento. Ele não queria tirar do povo aquilo que o povo não tinha. E Paulo, ele chega a dizer em determinado momento que, para não ser pesado a ninguém, ele trabalhou com as suas próprias mãos. Segundo essas teologias modernas, esses ensinamentos modernos, Paulo não tinha nada de próspero, Paulo não tinha nada de abençoado, Paulo não tinha nada de um homem que hoje se chamaria de um homem de fé ou de uma mulher de fé, que confessa e as coisas acontecem. A única coisa que aconteceu na vida de Paulo, como ele mesmo diz, foram açoites, cadeias, prisões, perseguição, terminando a morte. Mas quando nós lemos esse texto de Paulo, podemos assim dizer suas últimas palavras, as últimas palavras do apóstolo, nós não encontramos nenhuma palavra de arrependimento, nenhuma palavra de tristeza, nenhuma palavra de decepção, nenhuma palavra que pudesse demonstrar que Paulo não estivesse satisfeito com a sua vida. Antes, pelo contrário, neste texto que Paulo está escrevendo, neste texto que nós lemos, Paulo diz para seu filho da fé Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. A única coisa que Paulo, não foi a única coisa, mas o mais importante que Paulo consegue na sua vida, no final da sua vida, é estar encarcerado. E ele faz um convite para seu filho da fé Timóteo. Já no finalzinho da sua vida, Paulo vai chamar Timóteo e dizer para Timóteo: sofre, participa comigo dos sofrimentos. Hoje, dificilmente um pregador teria coragem de subir no púlpito ou de escrever um texto para chamar o povo ao sofrimento. Seria politicamente correto, seria teologicamente consistente,
Mas Paulo não estava preocupado com o politicamente correto, Paulo não estava preocupado com o teologicamente inconsistente, Paulo estava preocupado em agradar ao seu Senhor. E é interessante que ele diz aqui nesse texto: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Um pouquinho antes, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Interessante, Paulo, ele está encarcerado pelo imperador, ele está em Roma para ser julgado pelo imperador, ele está em Roma para receber uma sentença do imperador, que na época era Nero, mas ele não se considera o encarcerado do imperador, ele se considera o encarcerado de Jesus Cristo, porque ele sabe que ele está ali por amor a Jesus, e mais do que isso, ele sabe que está ali porque Jesus o amou. Mas que amor é esse que Jesus oferece? O amor que nos leva para a cadeia. Mas Paulo, ele sabe disso. Ele não está encarcerado apenas fisicamente. Talvez ele tenha em mente aquilo que o profeta Oséias escreveu lá no capítulo 11, versículo 4: Deus fala ao seu povo que com laços de amor te prendi. E Paulo se sentia preso nesses laços de amor de Cristo. E por isso ele dizia: eu sou encarcerado do Senhor. O imperador pode me condenar, mas eu não sou encarcerado do imperador, eu sou encarcerado de Jesus, eu sou encarcerado do Senhor, porque com amor ele me chamou, com amor ele me atraiu. E Paulo se sentia preso a Jesus, Paulo não se sentia preso às cadeias, Paulo não se sentia preso às prisões romanas, Paulo se sentia preso a Jesus, porque ele tinha no seu coração o amor de Jesus Cristo. Ele sabia o quanto o seu Senhor o amou. Paulo sabia que quando ele estava no caminho de Damasco, ele encontrou, não foi um mito, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi nenhum dos profetas, mas lá no caminho de Damasco, ele se encontrou com o seu Senhor, e a partir dali, ele experimentou a cada dia o quanto custa ser amado por Jesus. Todos querem ser amados por Jesus, mas custa caro ser amado por Jesus. Há um preço a pagar. E Paulo chama Timóteo a pagar este mesmo preço. Participa comigo, Timóteo, dos sofrimentos. Paulo não se considerava alguém que estivesse aprisionado involuntariamente. Ele sabia que o seu Senhor, mais adiante ele vai dizer isso, que o seu Senhor tinha preparado para ele uma recompensa. Não foi riqueza, não foi fama, não foi glória, não foi a aclamação do povo, ele nunca foi carregado nos braços, mas ele sabia que no final da sua carreira, para ele estava preparada uma coroa de glória, uma coroa de justiça. E no versículo 12, Paulo vai fazer uma outra declaração bastante importante também. Nós vamos voltar um pouquinho depois ao início do texto, mas eu quero passar o versículo 12. No versículo 12, Paulo faz uma confissão bastante significativa. Ele vai dizer assim: eu por isso estou sofrendo estas coisas, a prisão, a ignomínia, o sofrimento. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Só quem tem convicção de fé, só quem realmente sabe em quem tem crido, pode dizer essas palavras, pode encarar a morte com altivez, pode encarar a morte com a certeza de que não vai apenas passar para o pó da terra, mas vai se encontrar com o seu Senhor. Dessas palavras, Paulo afirma a sua confiança na fidedignidade do Senhor, o qual ele responde com uma vida de total entrega e submissão. Só quem conhece o seu Senhor pode se entregar a Ele com esta submissão, com esta entrega
com esta coragem. Eu já falei aqui nesta igreja, já há muito tempo atrás, quando minha mãe era viva, ela pegou uma menina para criar, chamava-se Márcia. Quando eu encontrei aquela menina lá em casa no primeiro dia, eu fiquei assim meio chateado, né? Adolescente, sabe, que é uma criança, dá trabalho. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui me apegando àquela menina, ela foi se apegando a mim. Chegou uma época que ela tinha bastante confiança em mim. Eu sempre tive assim, umas brincadeiras meio perigosas com as crianças, né? Meus filhos eu jogava para cima, parava, né? E eu fazia o mesmo com a Marcinha. Eu colocava em pé na janela e mandava que ela pulasse nos meus braços. E ela simplesmente pulava. Eu a segurava, voltava de novo, a colocava na janela, caminhava para trás, mandasse que ela pulava e ela pulava de novo. Eu a colocava na janela de novo, caminhava mais para trás e mandava que ela pulasse de novo. Não importa a distância que eu estivesse dela, ela confiava em mim e cada vez que eu mandava que ela saltasse, ela saltava. Ela lançava o seu corpo no espaço de braços abertos, sabendo que eu não a deixaria cair. Esta é a confiança que Paulo tinha no seu Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Em quem você tem crido, querido irmão? Em quem você tem crido, querido irmão? Você crê no Senhor Jesus está a ponto de se lançar assim aos cuidados dele. A questão não é saber naquilo que eu creio, mas a questão é saber quem eu tenho crido. As pessoas creem em muitas coisas. As pessoas creem na sua religião. As pessoas creem nas suas filosofias. Mas a questão aqui não é um credo. O que está em jogo aqui não é um credo. O que está em jogo aqui é uma pessoa. E Paulo ele diz isso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Em quem você tem crido? Em quem você tem posto a sua confiança? Você é capaz de se lançar como uma criança nos braços do Senhor? Você é capaz de se lançar como uma criança nos braços daquele a quem você entregou a sua vida? Isto é fé. Isto é confiança. Paulo fala de conhecimento seguro. Paulo fala de uma certeza. Paulo fala de uma confiança que não tem limites. Paulo fala de uma confiança que não mede esforços. Paulo fala de uma confiança de alguém que está disposto, inclusive, a morrer em nome daquele em quem se confia. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. E a gente volta de novo ao início do texto, ao versículo 9. Paulo tinha boas razões para confiar no Senhor. Eu queria que você meditasse comigo nessas boas razões que Paulo tinha para confiar no Senhor. E ele vai dizer no versículo 9, vamos começar no versículo 8. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A primeira razão dessa confiança que Paulo tinha no Senhor é porque o Senhor o salvara. O Senhor é o seu Salvador. Nós vemos aqui no início, capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Eu não canso de ler este capítulo do profeta Isaías, porque ele está escrito exatamente aquilo que Cristo fez por nós. E Paulo ele explicita a sua confiança no Senhor, porque ele tinha essa convicção que Deus o havia salvado, Cristo o havia salvado. E salvo de quê? Salvo dos seus pecados. O próprio Paulo ele escreve que o salário do pecado é a morte. E Jesus o salvou do pecado. E o salvando do pecado, Jesus também o salvou da sua morte. Salvou da morte. E outra razão que Paulo deixa claro aqui é porque ele tinha certeza de que ele foi chamado. Ele fala aqui de santa vocação. Paulo ele sabia que ele foi chamado por Deus com esta santa vocação para o apostolado, para o ministério, para ser doutor, para ser mestre. Mas ele sabia que essa vocação também tinha um preço.
Ele sabia que essa vocação não era segundo as suas obras. É por isso que nós podemos confiar, queridos, que não depende de nós. A nossa salvação depende única e exclusivamente daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Há uma religião que diz o seguinte: aqui se faz, aqui se paga. Tem uma colega que trabalhou comigo que ela tatuou isso no pescoço. E quem estiver sentado atrás dela, não é? Vai ler sempre esta frase: aqui se faz, aqui se paga. Mas o Evangelho é diferente. Esta religião é uma religião da lei, é uma religião de obras, é uma religião que depende do ser humano fazer algo em prol de sua salvação. Mas a religião que nós anunciamos, a religião que Paulo anuncia, a confiança de Paulo nesse Senhor está no fato de que ele não precisa fazer mais nada para ser salvo, porque ele foi perdoado. A nossa religião não é a religião da compensação. A nossa fé não é a fé da compensação, mas é a fé perdão. E Paulo ele se sentia perdoado. Paulo ele sabia que estava perdoado. Em determinada ocasião, Paulo diz que ele era o principal dos pecadores porque ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia a igreja de Deus. Ele não se considerava digno, ele não se considerava merecedor do Evangelho, mas ele tem esta confiança, porque ele sabia que seus pecados estavam perdoados, não conforme as suas obras, não, mas pelo perdão que ele recebeu de Jesus Cristo. E ele também tem essa convicção, ele tem essa fé, que essa vocação, ela é eterna. Ela não foi por mero acaso. Nós não estamos aqui pelo mero acaso, mas o texto diz que ele nos salvou, nos chamou antes dos tempos eternos. Paulo tinha esta convicção. Por isso ele pode dizer com toda segurança: porque eu sei em quem eu tenho crido. Nós também podemos dizer como Paulo. Nós também somos co-participantes desta salvação. Nós também somos co-participantes desta mesma fé. E esta fé, queridos irmãos, a qual Paulo nos chama, é uma fé comprometida. Com quem você está comprometido? No versículo 8 que nós lemos, Paulo diz assim, voltemos ao versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, tendo sido encarcerado, sou eu. Pelo contrário, participa comigo. É uma fé comprometida, é uma fé engajada, é uma fé que não se vive sozinho, não é uma fé individualista, não é uma fé conforme a gente vive hoje, marcado pela sociedade do mercado, pelo consumismo, pelo individualismo. Paulo chama e diz: participa comigo. Você tem convidado as pessoas para participar desta mesma fé? No seu trabalho, na sua escola, você tem coragem de chamar as pessoas a participar desta fé? Eu, há coisa de uns 15 dias atrás, tive uma experiência muito singular na minha vida. Os irmãos sabem que eu estou estudando filosofia na UERJ. E há coisa de uns 15 dias atrás, aconteceu uma experiência maravilhosa com o Senhor. Um menino lá, meu colega, estava me perguntando: como é que eu consigo ser cristão e estudar filosofia ao mesmo tempo? Eu disse para ele: olha, eu não faço da filosofia religião, mas eu posso dizer uma coisa também: eu conheço meu Senhor. E nós dois, queridos, nós começamos a chorar no corredor de uma faculdade de filosofia, onde o nome de Deus é banido, onde o nome do Senhor Jesus Cristo não é comentado, mas nós estávamos ali no corredor de uma faculdade de filosofia, falando do nome do Senhor Jesus, e nós dois chorando. Eu, porque conheço esse Senhor, e ele chorando, porque ainda não conhecia este Senhor. Irmãos, não tem experiência melhor do que essa. Nós podemos falar, e não só falar, né? Mas temos essa experiência de conhecer ao nosso Senhor, porque não é apenas o falar, mas é o viver. Quando Paulo diz que ele sabe quem tem crido, não é um conhecimento teórico. Lembra lá do livro de Jó, no finalzinho do livro de Jó,
fato. Não é uma fé teórica, queridos irmãos, não é uma fé apenas mental, de cabeça, intelectual, mas é uma fé existencial. Nós existimos nele. Lembra de Paulo falando lá em Atenas, no Areópago, porque nele vivemos e nele existimos, nele respiramos. É uma fé existencial, e mais do que uma fé existencial, é uma fé relacional, porque nós não estamos apenas adorando a um Deus distante, nós estamos nos relacionando com um Deus presente, com um Deus que está perto de nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. É Ele que está ao nosso lado, é Ele que está conosco. E Paulo podia dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Dos naufrágios, dos açoites. Eu gosto muito daquela passagem que Paulo fala em Filipe, preso. Não gosto que ele estivesse preso, né? Mas ele estava na cadeia. Eu fico pensando às vezes comigo mesmo, né? O que eu faria se estivesse acorrentado ao lado do meu xará? Porque Silas também é Saulo, é uma outra forma do nome Saulo, né? O que eu faria se eu estivesse preso, acorrentado, depois de ter sido espancado? Porque eles não só foram presos, eles foram presos, levados para a masmorra, para o calabouço, depois de ser espancados. E lá pelas tantas, ao invés de blasfemar, ao invés de se lamentar, Paulo está cantando, Paulo está louvando, Paulo está adorando. E sabe por que Paulo pode fazer isso? Porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia em quem ele tinha depositado a sua fé. É um conhecimento existencial, é um conhecimento relacional. Hoje de tarde, quando eu estava orando, o Senhor falou comigo desse texto aqui. Paulo, ele sabe que tem crido, porque ele não se converteu, queridos irmãos, por causa da persuasão humana. Em todo o Evangelho, em toda a narrativa do Novo Testamento, a única pessoa que se converte sem ser por instrumentalidade de outro homem é o apóstolo Paulo. Todos os outros homens que nós encontramos no Novo Testamento, eles se converteram porque foram encaminhados a Jesus por outros homens. Mas Paulo teve um encontro pessoal com Cristo. Paulo ele não foi encaminhado a Cristo por outras pessoas. Pelo contrário, Cristo se dirigiu a Paulo. E a partir daquele encontro, a partir daquele momento, Paulo teve a sua vida transformada. E a primeira palavra, uma das primeiras palavras que sai da boca de Paulo, quando ele se encontra com Jesus, é Senhor. Senhor, quem és? Ou quem és tu, Senhor? Paulo ele sabia, quando se encontrou com Jesus, ele estava mudando de senhorio. Ele serviu a Deus muito tempo debaixo da lei de Moisés, mas agora ele se encontrou com o seu verdadeiro Senhor e passa a servir ao Senhor. Não foi uma pregação persuasiva, não foi pela persuasão humana, não foi pela eloquência humana, não foi também pela mídia. Hoje nós vivemos uma sociedade midiática, mas não foi pela mídia que Paulo conheceu Jesus. Também não foi de acordo com os gostos populares. Hoje nós temos evangelho para todos os gostos. Mas quando nós chamamos as pessoas, quando nós anunciamos o evangelho, nós não estamos trazendo as pessoas ao evangelho do gosto popular. O nosso objetivo é levar as pessoas a ter um encontro com Jesus, como Paulo teve lá no caminho de Damasco. Por isso que podia dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Esta fé, além de ser uma fé comprometida, de uma fé engajada, é uma fé também que exige de nós uma certa coerência. É uma fé que exige de nós que se afaste esse abismo entre o crer e o agir. Paulo estava disposto a morrer, porque não havia esse abismo entre o que ele cria e a sua vida. Como tem sido a nossa vida?
A nossa vida tem sido realmente uma vida coerente? A minha vida tem sido coerente com aquilo que eu digo que creio? Ou eu estou nadando na correnteza na correnteza do rio do mundo, na correnteza das modas, na correnteza das culturas dominantes, na correnteza das últimas modas, daquilo que é mais popular no Facebook, no WhatsApp? Tenho caminhado, tenho deixado levar pela correnteza do consumismo, do relativismo, do secularismo. Esta fé que Paulo fala é uma fé na qual não existe desabismo, não há separação entre aquilo que se crê e aquilo que se faz. A fé que Paulo está falando aqui, quando ele diz: eu sei que quem eu tenho é uma fé que não admite que a gente fala uma coisa, o nosso comportamento vem e depois contradiga tudo aquilo que nós dissemos. E para terminar, quando Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, ele está dizendo também que esta fé é uma fé que serve. No versículo 8 nós temos: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. É uma fé que nos chama ao serviço, é uma fé que nos chama a ajudar o próximo, é uma fé que nos chama a estar com o Senhor, não uma fé que manipula o sagrado para atender os nossos interesses pessoais, porque nós vemos muito isso hoje, querido irmão. Manipular o sagrado, manipular a fé para atender os nossos interesses pessoais, os nossos interesses egoísticos. Mas esta fé que Paulo nos fala aqui é uma fé que nos chama ao serviço, é uma fé que nos chama a militarmos a favor do Evangelho, a combatermos o combate. Esta fé que nos leva à maturidade, queridos irmãos, não vem por conhecimento intelectual, nem por experiências religiosas. Tem muita gente buscando experiências religiosas, tem muita gente buscando aqui e ali uma experiência religiosa, mas ela não vem por experiência religiosa. Esta fé, ela vem pelo conhecimento de Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós deixamos que Ele transforme a nossa vida, quando Ele faça de nós nova criatura, porque o Evangelho é isso. Eu disse aqui semana passada, que o objetivo do Evangelho não é fazer de nós pessoas melhores. A ética pode fazer de nós pessoas melhores. Eu tenho em casa uma biblioteca só de ética. Eu gosto da ética. Tem centenas, literalmente centenas de livros só de ética. A ética pode nos fazer pessoas melhores. Mas a proposta do Evangelho não é fazer de nós pessoas melhores. A proposta do Evangelho é fazer de nós novas criaturas, nascidos de novo, regenerados. E se você está aqui nesta noite, ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não é uma nova criatura, ou se você está nos vendo pela internet e ainda não tem Jesus em sua vida, eu quero lhe dizer, hoje é o momento de deixar Jesus entrar na sua vida, abraçar essa fé e dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Em quem você tem crido? Se você quer crer em Jesus, este é o momento. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, este é o momento. Eu faço então um convite a alguém aqui nesta noite que quer receber Jesus como Senhor da sua vida. Você que está aí do outro lado, na internet, você não importa aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, entregando a sua vida a Ele. Amados irmãos, que Deus nos abençoe. E aquilo que eu não soube falar, aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Amém. E assim estamos chegando perto de mais um culto maravilhoso. Convidamos os irmãos aqui amanhã pela manhã, na oração, os coristas à noite. Terça-feira retornaremos para o estudo da Palavra de Deus. E na semana, vamos orando pelo coral, que vai estar aniversariando sábado e domingo.
as irmãs com trabalho aqui na quinta-feira, última quinta-feira do mês. E assim vamos servindo ao Senhor, apresentando a Ele, não é, a nossa vida para ser gasta em prol de almas, conquista de almas e de nossa edificação espiritual. Vamos estar de pé? Estivemos orando por Eva Maria, hospitalizada, e outros irmãos, celebrando agora no momento. Apresente-os a Deus. O pastor vai orar para encerrar a nossa reunião. Nosso irmão Garcia esteve aqui logo agora pedindo oração pela sua filha que passou mal e ele teve que se ausentar a Débora. Vamos orar também apresentando a Débora. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, porque ouvimos a Tua palavra, vem fazer aos nossos corações. Ouvimos a Tua santa palavra explicada, Deus, para nós, Deus, aumentarmos a nossa fé em Ti e termos a plena convicção daquele grande dia, o encontro contigo, ó Deus, para sempre. Querido Deus, agora nós queremos apresentar os Teus filhos e as Tuas filhas que estão enfermos, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em CTI, a irmã Maria, a irmã Débora. Querido Deus, abençoe as Tuas filhas, estende a Tua boa mão, Pai, sobre as Tuas filhas, sobre os Teus filhos. Querido Santo Deus, nós queremos te apresentar aqui ainda também os Teus filhos que estão desempregados, que precisam, Deus amado, de um trabalho para sustentar a sua família, para honrar, Deus amado, com seus compromissos, para pagar as suas dívidas. Querido Deus, abre as portas, as janelas dos céus, facilita os meios. Senhor, querido Deus, esses jovens que fizeram o concurso, Pai, dá vitória a cada um, Senhor, para que possam prosseguir, ó Deus, tendo uma profissão, um trabalho, uma família. Aqueles que estão precisando, ó Deus, de se casar também, que o Senhor providencia, ó Deus, uma esposa, um esposo. Querido Senhor, ajude a Tua igreja, ajude o Teu povo, os jovens, as crianças, Senhor, que cresçam, Deus, na Tua casa, com graça e sabedoria. Pai, nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção. Segue conosco aos nossos lares, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Assim nós te suplicamos e por fé nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E assim que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consoladoras e confortadoras promessas do Santo Espírito seja com todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor, não somente agora, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus disse comigo.